Olá, meu nome é Kelly Vitalino, sou médica cirurgiã torácica e hoje iremos falar sobre um tema algo controverso, o cigarro eletrônico. Apesar de ter virado um modismo no Brasil e no mundo, infelizmente conquistado por alguns jovens, até mesmo universitários, muitos deles nem sabem que no Brasil os dispositivos eletrônicos não são legalizados. Existe uma regulamentação da vigilância da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, de agosto de 2009, que determina a proibição da comercialização, propaganda e até mesmo a importação de tais dispositivos. Essa determinação, essa proibição foi ratificada, confirmada em 2022, ano passado, além da recomendação das campanhas educativas regulares a fim de esclarecer a população acerca dos riscos e danos à saúde. Dessa forma, esse dispositivo que aparentemente é tão inocente que não causa danos, infelizmente divulgado e dissipado em todos os países do mundo, ganhou muito espaço. E nós observamos, fazendo uma volta no tempo, nos Estados Unidos, em 2019, uma condição que levou à internação por uma doença inflamatória pulmonar grave, diversos jovens com faixa etária entre 14 a 24 anos, alguns deles chegando a óbito, cerca de 100 à época, e essa condição, ao ser investigada, foi atribuída a solventes contidos nesses dispositivos eletrônicos. Dessa forma, durante as investigações, também chegaram à conclusão que esses pacientes utilizavam, pasmem, até em um tempo curto de até 12 meses do uso desses dispositivos. Existem também relatos na literatura mundial de crianças com intoxicações graves pela ingesta desses líquidos, desses dispositivos, algumas indo a óbito também. Bem, mas o que seriam esses dispositivos extremamente aparentemente inocentes, que têm diversos sabores, cheiros, gostos, vaporizam, aerosolizam substâncias coloridas, até com lantejoula, blue sky, cheiro de tutti-frutti, a semelhança do chiclete tão divulgado mundialmente e querido das crianças e adolescentes? Essas substâncias, mais de 1000 catalogadas nessas soluções, elas são colocadas em dispositivos elétricos que não fazem combustão como a gente está acostumado, mas um dispositivo que eu vou mostrar aqui, em que eles apresentam, de um modo geral, ao longo do seu surgimento, diversas apresentações, mas de um modo geral, eles possuem um botão de aciona, liga e desliga, eles possuem uma bateria que pode ser recarregável, como a gente vê aqui, uma câmara com uma resistência elétrica que vai aquecer uma substância líquida, uma solução com diversos componentes, também como ervas secas. E nesse dispositivo, a gente encontra diversas opções de formatos, tamanhos, praticidade que você pode carregar na bolsa, e isso tornou viável em festas por influência de youtubers, influencers, desafios de TikTok, infelizmente, no mundo de hoje. Bem, e quais são os danos que esse dispositivo aparentemente lúdico causa? Nós temos, de um modo geral, em suma, duas situações. Essas substâncias que são as soluções aqui contidas, elas vão aerosolizar diversas partículas, muitas delas nanopartículas, que são tão pequenas e capazes de passar a barreira pulmonar e cair na corrente sanguínea, causando tanto danos locais ao pulmão quanto ao sistema cardiovascular e sistêmico. Essas nanopartículas decorrentes do aquecimento dessas substâncias contêm aí metais leves como níquel, cromo, até latão e algumas substâncias sabidamente cancerígenas, outras cancerígenas decorrentes da associação em virtude do aquecimento da solução. Vale lembrar que nós levamos cerca de décadas para descobrirmos todos os malefícios que o uso do cigarro tradicional causou. Lembrando que no início da era do tabagismo, nós tínhamos propagandas que envolviam crianças, padres, pessoas muito saudáveis, bonitas, exuberantes, nadando, andando de jet ski, lanchas, e que ao longo das décadas nós vimos que era exatamente o contrário. A indústria, vendo o que aconteceu à época, exatamente nesse momento em que vivemos, está fazendo a mesma coisa com os dispositivos eletrônicos, e somente o tempo nos mostrará o que realmente eles são capazes de fazer à nossa saúde.
O que sabemos é que eles têm sim, mesmo sem a nicotina, diversas substâncias tóxicas que causam danos em um curtíssimo prazo, aqui sem nenhuma defesa ao tabagismo, ao cigarro convencional, mas cada um com os seus danos, esse aqui adicionais por absorção dessas nanopartículas que são aerosolizadas. Além desses danos, nós temos o dano das soluções com nicotina, que então tem dispositivos com várias concentrações de nicotina, alguns recarregáveis, sabendo que a nicotina é uma substância sabidamente psicoativa, que causa dependência, que causa vasoconstricção dose dependente, que pode levar a intoxicações graves, inclusive à morte, como existem vários casos relatados na literatura. Dessa forma, esses dois grupos de substâncias, tanto aquelas que não possuem nicotina como as que possuem, causam os seus danos específicos. Nós recomendamos aos jovens, aos adolescentes que evitem o contato, o uso desses dispositivos. Segundo trabalhos e meta-análises publicadas pela própria Organização Mundial de Saúde, a chance de um jovem que tem contato com um dispositivo eletrônico se tornar um tabagista e usar os dispositivos, na verdade os cigarros tradicionais, é até 3 vezes maior do que aquele que não tem o contato, mesmo nos dispositivos sem nicotina. Então, dessa forma, o mais correto é evitar o contato, para evitar o risco lá na frente. Além disso, em alguns países onde se apregua o uso do dispositivo eletrônico como parte do programa de cessação do tabagismo, também alguns trabalhos evidenciaram que a eficácia é muito insignificativa, ela não tem um papel, uma importância muito relevante. Nós conseguimos os mesmos resultados ou até melhores com programas, inclusive o nosso Programa Nacional do Ministério da Saúde, que temos resultados excelentes dentro do processo de cessação do tabagismo. Dessa forma, o que a gente recomenda é que se você deseja parar de fumar, se você tem um jovem, um adolescente que usa tais dispositivos ou deseja parar até o cigarro tradicional, procure um serviço de saúde onde vai receber a assistência adequada e a orientação para ter êxito em seu processo. Obrigada.